que giro. Eu vi que giro este cão, uma história de um cão português, que nós publicamos imensos cães desses que vivem pelo mundo todo, mas em Portugal nunca temos. Parece que não temos histórias de cães em Portugal, mas temos. Eu fui até a prova disso mesmo. E de facto, quando li o texto, disse: olha, que isto é uma bela história de amor, não é? Lá está, entre uma mulher que adora animais e um cão que foi tirado da rua. E foi por isso que nós decidimos publicar o projeto, porque achamos que faltam histórias em Portugal e faltam pessoas como a Paula que depois possam dar a voz em Portugal pela causa dos animais, não é? Porque para os grupos estrangeiros depois isso não temos essa facilidade, porque as pessoas dos animais não estão cá. E, portanto, eu estou muito contente com o resultado, espero que vocês também gostem. E o livro é muito emocionante, mas para quem gosta de animais, eu não posso me alongar, senão a Paula vai começar a chorar. Portanto, eu vou passar a palavra ao António, que muito gentilmente acedeu a vir cá hoje a apresentar este livro. Eu acho que dispensa apresentações, toda a gente conhece este cara. Eu não digo mais também, porque senão não quero zangar comigo. A Paula dizia que ele era um homem bonito, e eu não sei disso. Paula bonito de coração, como amigo, como pessoa. Pronto, autor, e agora, poeta. ele agora que já está envergonhado, eu posso passar a palavra. Obrigada. Boa tarde, boa noite. Qual é que a minha profissão é disto? Portanto, o palco ensinou estes momentos, ultrapassar estes momentos. Em primeiro lugar, quero dar uma justificação por motivo do José Jorge. O José Jorge Loteria não está aqui hoje. O José Jorge a mim deu-me a sua palavra de vir cá, aliás à Paula e à editora. Só que o José Jorge tem uma agenda sobrecarregada. Ele, entre outras coisas, é o presidente da SPA e alguém marcou em cima, portanto, da agenda dele alguma coisa que ele desconhecia e, portanto, por isso não pode estar presente. Ele mandou-me um texto que eu passarei a ler em nome do José Jorge. O José Jorge também, é bom dizer-se, tem uma literatura vasta em vários campos, mas também sobre animais, sobre este amor e esta defesa dos direitos dos animais. Petto, um testemunho de amor e respeito pelos animais. Não tenho o gosto de conhecer Paula Cairo, autora do livro Petto, mas conheço bem e de longa data o sentimento que deu origem a esta narrativa. Esse sentimento chama-se amor. Falo do amor aos animais, que tem a forma de solidariedade ativa, de afeto silencioso, mas sempre renovado, e de comoção perante o sofrimento de seres que se nos entregam com ternura e dedicação total, sem nada nos pedirem em troca. Falo deste sentimento com profundo conhecimento de causa, já que acolhi e criei, ao longo de muitos anos, cães e gatos que passaram a fazer parte da minha vida e que, em muitos casos, vi partir com uma indescritível tristeza. Sobre essa experiência tenho escrito abundantemente nos últimos anos e tenciono continuar a fazê-lo. Petto é mais uma narrativa e um testemunho sobre o amor de uma pessoa a um animal, neste caso um cão de rua, vítima de abandono e dos maus tratos, que acabou por ser salvo pelo carinho de quem entendeu que o seu destino e o seu fim não deveriam ser a solidão e a miséria das ruas. Petto teve a sorte de encontrar Paula Cairo e assim nasceu esta narrativa minuciosa, comovida e tocante, que se transformou num depoimento exemplar sobre a forma como o amor pode transformar a vida de um animal e como esse animal, resgatado à amargura do abandono, pode transformar a vida de quem decidiu adotá-lo. O abandono de animais de companhia e designadamente de cães é um dos fenómenos mais chocantes desta sociedade consumista, irresponsável e desumana, na qual, pelo impulso da moda ou dos afetos mal geridos, se adotam ou se compram animais sem se garantir previamente a existência de condições para que eles sejam mantidos. Assim, quando se aproximam as férias grandes ou quando o encargo de os manter começa a pesar, a opção mais terrível e condenável acaba por ser o abandono. E é assim que as ruas se enchem de animais doentes, feridos e famintos, que acabam por morrer nas estradas e autoestradas
ou nos canis municipais, antes mesmo de expirar o prazo legal que deve preceder o seu abate. É um cenário de tristeza e desumanidade. Disse um dia Gandhi que se pode avaliar um povo pelo modo como trata os seus animais. Se o critério for esse, não tenho dúvidas de que os portugueses ficam muito mal no retrato e nas estatísticas. Pepto passou por todas as provas a que um animal de companhia não deve ser sujeito, até que o humor de Paula Cairo o resgatou da rua e da morte certa. Por isso, este livro testemunho é tão oportuno e tocante, por constituir um bom exemplo do que deve ser uma prática humanitária e sensível. A autora narra em pormenor o processo de adoção deste cão de rua e a forma como ele passou a ocupar um lugar importante na sua vida. Desta forma, Paula Cairo confirma aquilo que já sei há muito. Os animais que entram na nossa vida também nos transformam espiritualmente e semeiam em nós o amor e a ternura que tornam o nosso cotidiano mais solidário e sensível. Um dia, o presidente americano Harry Truman disse com amarga ironia: se quiserem fazer um amigo na política, arranjem um cão. É uma frase dura, mas encerra em si o reconhecimento de que não existem dedicação, fidelidade e amor como os de um cão, que é capaz de tudo por quem ama, até de dar a vida por ele ou por ela. Na proximidade de um Natal que irá ser vivido num ambiente de crise e dolorosa privação para muitos portugueses, Pepto, este livro, Testemunho, é uma celebração do carinho solidário e do amor pelos animais. Por isso merece ser lido e tido como exemplo. Que os leitores deste livro encontrem nele a inspiração e a motivação para ajudarem a salvar do abandono outros animais entregues a um destino fatal e que o exemplo seja pedagógico até no espaço escolar, pois é aí que os sentimentos e os valores se moldam contra a hipocrisia, o egoísmo e a indiferença. José Jorge de Tria. Antes que a Paula comece a chorar, que há de lá chegar, gostaria de dizer 3 ou 4 palavras. A Paula é uma das minhas verdadeiras amigas há muitos anos. Quase que a nossa amizade coincide com a carreira longa dos UDR. E agora que temos esta comunicação fácil todos os dias dos e-mails, eu tenho que valorizar sempre a militância diária da Paula em enviar aos seus amigos aqueles e-mails que pedem proteção, que pedem ajuda, que pedem mais uma petição em prol dos animais, da defesa dos seus direitos e da humanidade, no fundo, com que nós devemos tratar os amigos de 4 patas. Num tempo de crise, se calhar isto revela-se ainda mais importante, porque, por vezes, nesta voracidade que nos vai acontecendo dia a dia, hora a hora, as pessoas esquecem-se que há coisas pequenas ao nível do chão, mas que são uma bela companhia e nos fazem as horas mais quentes, as horas mais humanas, mais nossas. Portanto, minha cara amiga, por todo o teu trabalho ao longo destes anos, só podias desaguar, sem lágrimas, felizmente, num livro como este. Parabéns e muito obrigado pelo livro. Boa tarde a todos. Agradeço-vos do fundo do coração terem vindo. A maior parte das pessoas eu não conheço. Eu só os conheço através da internet. Muitas delas, a maior parte delas, por nickname. Quando vierem ter comigo, digam-me o nome dos vossos cães ou gatos, que será mais fácil. Não sei os vossos nomes reais. Agradeço a muitos amigos que aqui estão dos animais por terem vindo. Foi o Peto que fez com que vocês estivessem cá hoje. Foi ele que me deixou este lugar com uma mão cheia de gente que eu não conheço e que tem em comum comigo o amor pelos animais. Agradeço imenso a várias pessoas que vieram de tão longe, como o meu querido amigo Rui Paulo, que veio de Leiria de propósito. Amo-te muito, Rui. Obrigada por teres vindo.
Esta minha vida Lormian, a malta toda da Margem Sul, que daqui a pouco faço questão de vos apresentar. Depois de vos agradecer terem vindo e de estarem aqui, vir ao final de um dia de trabalho, partilhar este pedacinho sobre a vida de um cão de rua, a maior parte de vocês já conhece a história do Pedro, um cão que viveu na rua durante 12 amargos anos. Foi tratado carinhosamente por duas senhoras e uma delas está cá presente, que é a minha querida Rita Timóteo. Desculpem. Eu devo à Rita o Pedro. Porque foi a Rita que tratou dele durante mais de uma década. Foi a Rita que o vacinou, que o levou ao veterinário, que tratou das feridas, que lhe deu guarida nas escadas dela às escondidas dos vizinhos. E foi a Rita que me deu a melhor prenda que eu tive até hoje. Foi ter conhecido um cão de rua, rafeiro, já velhote, doente, e que me deixou, ao contrário de algumas pessoas que nós tentamos ajudar, não deixam, que me deixou que eu ficasse com ele. Eu, quando decidi adotar o Pedro, tinha 4 gatas, nunca tinha tido cães na vida. Os cães que passaram na minha vida eram sempre de outras pessoas, de amigos, dos pais, de vizinhos conhecidos. Levei o Pedro para casa, perguntei à Rita se podia. Ela ficou felicíssima e disse uma coisa que nunca mais me hei de esquecer, que há tantos anos que eu penso isto a Deus, que alguém tire este cão aqui da rua. Obrigada, Rita. Ele veio o Pedro para casa com 12 anos, foi ao veterinário, o vet deu-lhe cerca de 2 meses de vida, porque ele tinha leishmaniose e artrite, era um cãozinho muito doente, muito frágil. Ele veio em novembro e tive a sorte e a felicidade de poder partilhar com ele 6 anos da minha vida. Foram 6 anos maravilhosos, onde aprendi grandes lições de vida, porque ao contrário do que as pessoas pensam, os animais ensinam-nos verdadeiras lições de amor genuíno e puro. E ainda por cima, nunca nos pedem nada em troca. Nós podemos estar chateados, arreliados, aborrecidos, zangados. Às vezes até podemos descarregar em alguns dias algumas frustrações nossas neles. Eles estão sempre lá por nós. Eles nunca nos abandonam. Nunca nos abandonam. Por maior que seja a infelicidade na nossa vida, eles estão sempre ao pé de nós. Podemos ficar gordos, velhos, aleijados. Eles nunca nos abandonam. São os companheiros eternos. E eu costumo dizer, apesar de ter grandes amigos que amo de paixão, nunca trocaria nenhum cão por um ser humano. Porque são seres genuínos, especiais, e o Pedro de facto foi um cão único que me ensinou muita coisa. Ensinou-me a partilha, ensinou-me a ser mais paciente, a ser mais tolerante, a olhar para os animais também de outra forma, como seres vivos que sentem, que sofrem, que precisam de ajuda e que tudo nos dão sem nada pedir. O Pedro foi uma grande lição de vida, foi um cão que tenho a certeza que raramente voltarei a encontrar um cão como ele, que era um cão especialíssimo. Em tudo ele tinha coisas inexplicáveis. Ele adorava crianças, adorava velhotes, não sei porquê, mas adorava. Foi um cão que eu, não sabendo como havia de tratar, porque nunca tinha tido um cão na vida, fui tirar 2 cursos sobre animais, sobre cães, em 2 escolas, para saber como é que havia de tratar, o que é que havia de fazer com ele, porque ele também é um cão muito traumatizado. Os 2 cursos foram uma fraude, porque infelizmente a maior parte das escolas de treino que existem em Portugal são uma fraude, não estão legisladas, as pessoas vêm pegar por lebre, vendem meia dúzia de balelas que não servem para nada. Eu desisti daquilo e comecei a treinar o Pedro com 14 anos. 14 anos. Na escola eu aprendi que um cão, depois dos 7 anos, já não serve para nada. Foi das coisas mais horríveis que eu ouvi um treinador, um suposto treinador de cães, dizer. Eu comecei a treinar o Pedro com 14 anos. No segundo curso a que fui com o Pedro, houve um comandante da PSP da Esquadra da Amadora, da equipa sinotécnica, quando viu o Pedro, veio perguntar: há quantos anos é que treina este cão? E eu disse: há 4 meses. O Pedro já fazia tudo que normalmente um cão demora anos a fazer.
O Pedro chegou a ser convidado através da Segurança Social para ser um cão de assistência. Ele fez os testes e foi o único cão que passou nos testes para ser um cão de assistência. Ele podia ser cão de assistência de idosos, de crianças e de deficientes. Portanto, era um cão incomum. Foi sempre um cão muito especial em tudo, na maneira como tocava as pessoas, na maneira como se movimentava, como estava. Foi uma grande, grande lição de vida. E eu um dia descobri um site na net sobre animais de estimação, que é a Arca de Noé, e por acaso pus lá 3 ou 4 fotos e pus lá um texto que o Pedro fez algumas vezes, apresentações públicas de audiência de companhia, que são aqueles treinos básicos do centro, de estar quieto, não comer nada de estranhos, tal. E na altura, quando pediram o Pedro para fazer uma apresentação pública, como era para crianças, eu achei que era giro escrever um texto contando a história de cada cão, que não era só o Pedro que ia fazer a apresentação, mas iam fazer busca e salvamento, outros eram 3 festeiros e tal. E eu achei giro contar a história de cada cão, um pedacinho de folha, para as pessoas saberem a origem dos cães e, principalmente no caso do Pedro, para as pessoas terem consciência de que, ao contrário do que se pensa, adotar um cão sénior é das melhores coisas que nós podemos fazer na vida, porque eles já vêm todos feitos, eles trazem já tudo. Eles já sabem fazer tudo, nós não precisamos de ensinar nada. Trazer um cão sénior para casa é uma lição de vida para nós, são eles que nos ensinam tudo a nós. Nós levarmos um cão bebê, nós temos que ensinar a ir à rua, a comer isto, tal. Um cão sénior está pronto. É só chegar e mimar, e amar e viver aquele cão. Foi isso que aconteceu com o Pedro. E nesse site na net eu pus um texto pequeno a apresentar o Pedro, uma coisinha pequenina. E depois, inexplicavelmente, e sem dar conta, as pessoas começaram a pedir por mensagens privadas e por e-mail: Paula, não quer contar mais qualquer coisa sobre o Pedro? Deve ter mais histórias. Eu comecei a pensar, mas o que é que eu vou agora escrever sobre o Pedro? Depois comecei a lembrar de episódios que tínhamos passado juntos, de coisas que vivemos juntos, e comecei por escrever uma história todos os meses. E as pessoas cada vez iam tendo mais leitores, cada vez iam tendo mais pedidos. Havia um mês que eu andava mais atarefada com qualquer coisa, às vezes pedia nos concertos de Zougueira para não escrever o meu texto, e já tinha pessoas a reclamar: então, este mês não há texto. Pronto, e eu fui escrevendo sempre, tinha sempre histórias. O Pedro viajou comigo por muitos lados, por muitos sítios, esteve inclusive em concertos de Zougueira. Eu devo confessar, o António não sabe, mas eu para entrar nos concertos dizia: não, o cão é dele. A segurança depois olhava para mim e dizia: está bem, ok. Eu lá entrava, lá com o meu Pedro. Eu ficava nos bastidores, assistiu a vários concertos de Zougueira, de outros artistas. Não estou a ver aqui a Rita Leite Shoes, mas também teve os concertos da Rita, teve os concertos dos Jogadores Treinadores. Foi sempre com muito acarinhado, porque as pessoas inexplicavelmente, depois de estarem um bocadinho, achavam sempre que ele era um cão diferente, e também não sei explicar porquê. Portanto, eu conto aqui na história, no livro, aliás, uma história curiosa sobre uma pessoa que, por acaso, é irmã da minha cunhada, que os animais são completamente indiferentes. Ela viu um cão, uma pedra no plano indiferente. E eu, quando adotei o Pedro, não contei a ninguém que eu tinha levado para casa, porque eu não sabia se a coisa ia correr bem. E como eu sou mais de gatos, porque eu tenho gatos há 30 anos, há mais de 30 anos, levei o Pedro e pensei: não vou dizer nada, se isto correr bem corre, se não correr bem também as pessoas escusam de saber e tal. Obviamente que eu nunca o voltaria a pôr na boa, arranjei outra solução qualquer. Mas um dia ela foi lá à casa, ficou muito admirada de eu ter um cão, quase escandalizada. Eu acho que se ela me apanhasse a snifar a coca não ficava tão escandalizada, para vocês terem uma ideia. E então passámos uma tarde juntos, tivemos a almoçar. O Pedro ia sempre comigo para todo lado. Nós íamos para um restaurante, ele ia, ficava no carro à porta, eu sempre comigo para todo lado, para espetáculos, para férias, para almoços, para jantares, para festas de anos, para casas de amigos. De vez em quando havia algum amigo que me convidava para qualquer coisa e dizia: o Pedro vai comigo. Não dá, não posso. Pronto, não deixava o meu cão sem mim. E uma das coisas curiosas nesta história, que foi das que mais me deu que pensar, foi que nós temos passado tardes juntas. Ela nunca se dirigiu ao Pedro, só olhou, só perguntou-me olhar como nós passámos a tarde toda, não é? Ela olhou, falou, tal, perguntou o que é que eu tinha adotado o cão, tal, foi-se embora, não comentou nada. Só disse até: então adeus cão. E depois, passados dias, ligou-me e disse uma coisa curiosa, que nunca mais me esqueci.
E eu, Paulo, estou farta de pensar no teu cão. Esse cão é mágico. Se o bebeu. Ou então, Pedro, vais ter que me contar o que é que tu fizeste. Mas honestamente eu não sei o que é que o Pedro fez. Mas eu tinha estas coisas assim, pronto. Mesmo quando de vez em quando aparecia nos concertos, que o Afonso nos olhava um cão num concerto, o que é que ele está aqui a fazer? O que é isto? Mas depois estar ali um bocadinho com ele, e está aqui uma menina que é a Teresa, minha querida Teresa, passou-me a tarde comigo. E as pessoas ficavam enlouquecidas porque ele era um doce, ele era um doce. Era uma ternura, ele tocava a coração das pessoas de uma maneira que eu não vos consigo explicar. Eu espero que no livro vocês consigam perceber tudo aquilo que eu vivi com ele. E infelizmente tenho quase a certeza que todos os cães são diferentes e todos são especiais. Aliás, há uma frase que diz: o melhor cão é o cão de cada um. E é mesmo. Mas eu sei que o Peto é um cão único e que eu dificilmente vou ter. Se calhar vou ter alguns cães parecidos, alguns com alguns lados de Peto, mas o Peto foi de facto um cão extraordinário, foi uma lição de vida, uma lição de amor, foi um cão que me despertou para várias causas e para várias coisas, que me deu um olhar diferente sobre a vida e sobre os animais, especialmente os animais abandonados, como ele foi um cão que foi encontrado bem na rua. E eu espero que as pessoas, ao lerem este livro, que consigam perceber, ou que lhes consiga chegar ao coração e que consigam ter outro olhar quando veem um animal na rua, com sarna, doente, ser uma pata, atropelado, que parem numa autoestrada quando veem um cão, que olhem para os animais de outra forma, porque são seres vivos que sentem tanto como nós, muito mais genuinamente do que nós. Eu costumo dizer que as melhores coisas da vida são os animais e as crianças, mas as crianças crescem de vez em quando transformam-se nos seres humanos horríveis. E os animais são genuínos desde que nascem até que morrem, são sempre uns seres puros, magníficos, lindos, que mantêm sempre uma pureza inexplicável e que nos ensinam grandes lições de vida se nós também tivermos o coração aberto para as aprender. Porque infelizmente também há muita gente que não sabe receber o amor. Há gente que não sabe receber. E é preciso termos o coração e a mente aberta para saber receber. O Pedro também me ensinou isso. E eu escrevi, por acaso fui escrevendo histórias, compilei-as todas, enchi-me de coragem, porque um querido amigo do Porto, que está cá hoje, já foi um antigo editor de livros, me deu imenso na cabeça, e Paula, tem que mandar isto para a editora, isto não pode ficar assim, e eu arranjei coragem e disse: olha, vou mandar para ninguém que conhece, que se lixe, não der, não deu. Pronto. Mas pronto, ela interessou-se, eu estou muito grata à Maria João de ter lido com o coração a história do Pedro. Estou muito orgulhosa porque é o primeiro livro a sair em Portugal sobre um cão português, rafeiro, velho, doente. E espero honestamente que vocês gostem, que apreciem, que o divulguem, que chegue ao coração das pessoas, que o ofereçam e que ele abra a mente e o coração para as pessoas terem outra visão sobre os animais em Portugal. Porque Portugal, infelizmente, é uma vergonha enquanto país no que diz respeito aos animais. É uma vergonha. Eu envergonho ser portuguesa nesta questão. Em várias outras também. Mas nesta especialmente é uma coisa atroz. Como é que é possível acontecer tantas atrocidades todos os dias aos animais e toda a gente a se olhar para lá, toda a gente virar a cara? Como é que se vê um animal morto na rua e ninguém faz nada, ninguém pega num telefone? Como é que se é capaz de ir entregar um animal vivo a um canil? Quem me conhece da net sabe que eu tenho uma cadrinha agora com 4 anos que sofre de síndrome de Cushing, que anda de cadeira de rodas. Ela foi entregue num canil da Bate de Braga e ficou doente. E se nós fizéssemos isso aos seres humanos? Metade da população estava internada toda morta. Estamos todos doentes, nós temos todos uma mazela qualquer. Acho isto nojento, acho isto indecente, acho isto imoral. E faz-me muita impressão nós estarmos no século XXI, sermos tão modernos, tão civilizados, tão tecnológicos, e depois temos umas bestas tão brutais no que diz respeito à questão dos animais. Podíamos ser mais evoluídos
devíamos ser um povo mais evoluído, infelizmente não somos. É uma coisa que me entristece muito, porque eu vivo isto, infelizmente, todos os dias da minha vida. Às vezes quero desligar e não consigo, porque há sempre mais um cão a pedir ajuda, há sempre mais um cão que eu vejo abandonado, há sempre uma cadela com sábado, há sempre mais um cão que pode matar um postar. E é muito, muito, muito complicado. E as associações que vocês sabem fazem um trabalho fantástico. Não sei se está cá a Lourdes Oliveira das Patas Errantes, está ali a fazer um esforço para vir, não sei se está a ser não. Quem conheceu a história do Plópio, aliás, quem conhece, quem viu o meu trabalho, entre aspas, na net, tem visto as minhas adoções e que eu tenho feito relativamente aos animais abandonados e de rua. Para quem não sabe, o Plópio foi devolvido e está nas Patas Errantes. Eu peço-vos a todos, sempre que puderem, isto está difícil, mas sempre que puderem, 1 euro, 5 euros, não é nada. 10 euros por ano são 60 cêntimos por mês. Ajudem associações, ajudem pessoas que ajudam animais. Há muitos anónimos que ajudam animais, há muitas associações que fazem este tipo de exploração para ajudar animais. Dou-vos um exemplo. A Associação da Almada tem 200 cães. Tem uma voluntária, uma pessoa a tempo inteiro para tratar de 200 animais. Limpar dejetos, levá-los a passear, limpar as casórias, dar a ração, dar medicação. Porque os cães passam a vida fechados sem ninhos, porque as pessoas não dão conta de 200 animais. E isto é uma realidade que se passa de norte a sul do país. A Associação de Santo Tirso, com 250 animais, são 3 pessoas. É uma vergonha. E estas pessoas abdicam de tudo. Abdicam muitas vezes da sua vida pessoal, das suas férias, do pouco dinheirinho que sobra ao fim do mês. Fazem imensos sacrifícios para ajudar outras vidas. Por isso eu peço-vos a todos, eu espero que este livro também seja uma ponte para isso. Sempre que puderem, ajudem uma associação, ajudem quem ajuda animais, ajudem um animal de rua. Uma saca de ração de depois custa 10 euros. 10 euros não é nada hoje em dia, não chega a 1 euro por mês. E eu espero honestamente que o meu Pedro, que tanto me ajudou e ajudou tanta gente, e tantos cães, e vocês vão ler neste alguns episódios que passaram, consiga também ajudar algumas associações e algumas pessoas a olhar para esta causa animal neste país miserável de outra forma. E vocês, enquanto amigos dos animais, agradeço-vos imenso que espalhem a palavra e que continuem a amar animais e que continuem a gostar e a tê-los companheiros para sempre. O animal é mais que um filho, é para sempre. Eles nunca nos abandonam, os filhos abandonam-nos, vão ter a vida deles, vão-se embora. Os animais ficam connosco até ao fim. Até ao fim. Há 20 anos conheci, mais de 20 anos, conheci um sem-abrigo, falo aqui no livro, vivi na Pomoragem, na Fundação Animais Salvos em Lisboa, tinha 2 cães. E a história chama-se Quando a única família é um cão. E há muita gente que a única família que tem é um cão. Pronto, meus queridos, eu não vos quero amassar mais. Agradeço-vos muito. Mas antes de se irem embora, eu queria agradecer a meia dúzia de pessoas. Eu amo-vos a todos imenso. Eu gostar de vocês gostarem de tanto animais como eu. Mas quero agradecer a 3 ou 4 pessoas muito, muito, muito especiais para mim. O facto de terem estado cá estado hoje. Agradeço profundamente pela sua Lisboa. Obrigada pela atenção. Se não fosse ela, o Pedro não estava aqui. Não ia para vossas casas. Vocês não iam para Pinhal, portanto, desta parte de ficar eternamente ligada à minha Lisboa. Agradeço aqui ao meu querido António, que é um dos grandes amores da minha vida. Passo a vida a dizer isto, ele odeia. Mas o António é o meu amigo há muitos anos, é um senhor, é um querido, é o melhor amigo que nós podemos ter. Façam fila!